A senhora falava sobre a questão dos nossos irmãos de outra denominação, né? Os irmãos protestantes e tudo, né? Quando a gente fala da autoridade da igreja e do Papa, né, eu queria trazer aqui dois assuntos, né? A senhora como uma advogada de Jesus, tá bom, de Jesus, né? Trazer duas realidades, tá? Se os protestantes, por serem, eles rejeitam ou não reconhecem uma autoridade papal, né? Essa seria a dúvida, a própria autoridade, infabilidade e tal. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é como que a senhora, como religiosa, tem visto realidades de católicos que não reconhecem o papado atual, né? Que dizem, olha, tá bom, ele está lá, mas eu não conheço. Para mim o Papa é aquele do ano tal, aquela coisa toda, né? Que um padre sentou aqui e dizem, esses são os protestantes dentro da Igreja Católica. Um padre falou isso, né? E eu achei forte ele falando sobre isso. Mas se a realidade protestante realmente não reconhece, eles rejeitam a autoridade papal, e como a senhora tem visto essa movimentação de alguns católicos que agem dessa forma? É uma pergunta espinhosa. Por isso que eu chamei a advogada, né? Isso. Advogada, não é brincadeira. Mas, Guto, ao mesmo tempo que com o coração pacificado, porque a nossa base é a Sagrada Escritura, aquilo que é o magistério da igreja, e quando Jesus, não é, assim como o irmão citava, que a autoridade conferida para ministrar o sacramento da confissão, Jesus também, quando olha para Pedro, diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, entrega a chave, não é? Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então aqui está o fundamento, assim, o Senhor escolheu alguém para estar à frente, né? Escolheu Pedro, o primeiro Papa, e depois nós tivemos, através da sucessão, não é? A sucessão apostólica, há uma continuidade que chega até hoje, né? Passando os papas que eu tenho a recordação, São João Paulo II, Bento XVI, e atualmente o Papa Francisco. E como é importante essa autoridade, essa hierarquia, essa sucessão que nos mantém também na unidade, né? A Eucaristia traz essa unidade, nós falávamos esse assunto, essa autoridade papal também faz com que nós nos mantenhamos nesta unidade. Então, é muito complicado quando há uma quebra aqui. Isso enfraquece, isso, de fato, começa a haver um rompimento e a insegurança. Então, não é? Tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós temos um Papa e é isso. Isso nos dá uma segurança. Então, assim, muitas vezes as pessoas vão medir a vida pessoal, assim, mas porque os erros e tudo. Ao longo da história da igreja, né, a gente vai ver, eu não saberia nominar, mas isso é algo que nos livros, né, lendo o professor Felipe Aquino, quando ele fala da história da igreja e tantos, houveram papas que na sua vida pessoal, por exemplo, deram verdadeiros escândalos. Sim. Mas existe uma graça particular, não é? Que é exatamente o que você estava falando da infalibilidade, papal, naquilo que é questão de fé e moral. Não é? Então, isso é o belo de ser católico. Ou nós abraçamos o todo, ou nós não podemos dizer, não, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui é válido, isso aqui não é válido. Nós precisamos ter fé e confiança. Né? Então, se o padre Emanuel Maria gostaria de complementar. Sim. É muito bonito isso que a irmã está falando, porque Deus confiou a igreja a homens que ele sabia que iam permanecer defendendo a igreja, mas que ainda assim tinham as suas fraquezas. Se a gente pega, por exemplo, João 21, que a gente leu agora há pouco, 21:15, que ele diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro, ele tinha as suas fraquezas. A gente vê no Evangelho, e o Evangelho é claro em dizer que Pedro tinha as suas fraquezas, mas ele disse, apacenta as minhas ovelhas. E o Papa, como sucessor de Pedro, é aquele que apacenta as ovelhas.
e apacenta as ovelhas da unidade do mesmo rebanho. Está aqui na Sagrada Escritura esse fundamento do ministério petrino. Isso que a irmã Maria Raquel falou é muito forte. Ainda que a vida moral de papas na história da igreja não tenha sido século VIII, século X, tenha sido situações muito difíceis que a história da igreja reconhece, há um fundamento da unidade. E a unidade nos faz ficar protegidos. Acontece que quando se quebra a unidade, isso aconteceu com as reformas protestantes do século XVI e XVII, a gente foi vendo que uma quebrou, e daqui a pouco quebra de novo, e de novo, e de novo, e hoje quantas são as denominações, ninguém nem consegue contar. Mas a igreja que Cristo fundou está aqui. Essa pedra está firme, essa pedra está forte, e essa pedra está unida porque tem um pastor. Tem um pastor que une esse povo, tem um pastor que une essa igreja, e essa igreja está fundada nisso. Quem tem dúvida, depois pega esse evangelho em casa, se você, filho, pode, pega esse texto, reza com ele. João 21, de 15 a 17, essa palavra é clara. 3 vezes o Senhor fundamenta em Pedro. E 3 vezes esse Pedro recebe essa força para depois guiar a igreja. E a gente vê que isso continua depois com os padres da igreja, os primeiros santos, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, enquanto ele estava sendo levado para Roma, ele fala que estou indo para a igreja porque lá é o lugar onde eu vou dar testemunho de fé. Depois São Cipriano fala que a igreja é aquela que preside na caridade. Santo Irineu de Leão, doutor da igreja, fala na carta, no escrito dele contra as heresias, ele fala que a igreja é a que preside na caridade, que é o fundamento. Ele fala, insiste, isso é do início. A história da igreja marca isso, e quem corta vai se afastando. Essa certeza é o fundamento da fé. Então hoje, claro, com o Papa Francisco, que veio depois do Papa Bento, que veio depois do Papa João Paulo, que veio depois de outros e outros, João Paulo I, eu já nasci, ainda era o Papa Paulo VI, imagina que já faz um bom tempo, não é? Ah, era, irmão? O pessoal brinca assim, quando eu só nasceu, quem era o Papa João Paulo II? Não, era o Paulo VI. É sério, irmão? É. Nossa! Já faz um tempinho. Não, brincadeira, brincadeira, padre, brincadeira. Mas aí a gente vê que isso tem um fio condutor, e é o fio da misericórdia de Deus, e Deus quis assim, a igreja é a esposa de Cristo. Eu lembro do Guilherme, do Santa Carona, que ele contava o fato que estava chovendo, o Papa Bento XVI apareceu, quando ele tocou o báculo, a chuva, né, cessou para começar a celebração, né? E uma coisa que veio no coração dele, que ele falou e que me chamou a atenção, Jesus falou: a sua humanidade nunca vai compreender quem está naquele homem. Guto, eu até queria pedir para a irmã Maria Joana me ajudar, se a gente lembra, porque para mim foi muito, muito expressivo. A primeira vez que eu fui para Roma como religioso, eu e a irmã Maria Joana tivemos uma experiência muito forte. Foi algo que a gente... eu até hoje começo a me lembrar daquilo que Deus fez naquela Santa Missa, e eu me emociono por causa da indignidade nossa. No dia de São Pedro e São Paulo, a gente, no meio de uma multidão em Roma, eu quero pedir para a irmã Maria Joana começar a lembrar disso, mas foi algo que a gente não contava, a gente não tinha os ingressos, naquela época era difícil, a gente não sabia como é que conseguia, e na hospedagem a pessoa falou: olha, a gente tem alguns ingressos, vocês querem ir? Claro, a gente quer ir na missa de São Pedro e São Paulo, na Basílica do Vaticano, com o Papa Bento, na imposição dos palhos dos novos arcebispos, e aí foi todo um desdobrar. Lembra, Maria? Lembro, sim. A gente muito curso, né? Em cima da hora conseguimos uns bilhetes para ficar fora da Basílica, né? Porque já tinha esgotado, estava em cima da hora. E nós estávamos em hospedagens diferentes, fomos, né? Chegamos, eu sozinha, morrendo de medo, cheguei por graça de Deus lá na Praça de São Pedro, e quando nos encontramos, naquela época não tinha WhatsApp ainda, então era o anjo da guarda mesmo. Então nos encontramos, e aí, irmão, por onde entra? Eu sei que nós íamos sendo conduzidos, para cá. E a gente é como uma multidão, e estava fechado já a entrada da Basílica Principal, que já estava lotado. Aí a gente com os nossos bilhetes lá do fundão, né?
Mas aí eu nos conduzindo, e a gente com o bilhete do fundão, mas mesmo assim, não, pra cá. Eu sei que isso descia, passava Entrou num túnel. Um túnel, irmão, a gente vai pra missa, a missa vai começar, a gente tem que estar. Eu falo, meu Deus. A gente tem que estar no começo da missa, irmão, estão levando a gente pra onde? Vão tirar a gente da basílica. Não, irmã, calma, vão levar. Eu sei que quando a gente entrou de novo na basílica, a gente estava ao lado do altar. Da Cátedra de Pedro. A gente ficou assim, a poucos metros do Papa Bento XVI. Eu disse, irmão, isso é verdade, é o Papa. Não é outro, não. A gente ria e chorava, eu com ela assim. Eu não tô acreditando nisso. Foi uma das missas, assim, a missa mais linda que eu já participei na vida, né? Porque era a missa do Papa. Né? Nós estávamos em Roma, nós estávamos ali com a igreja, né? E, assim, inexplicável esse presente que Deus nos deu. E mais do que participar daquela missa, que a missa é o ápice de tudo, a missa já é o próprio céu, mas está ali como igreja, né? O valor de ser igreja. Aí eu recordo desses dias, a gente estava numa peregrinação e estava atrás de missa para marcar horário. Aí o irmão achou uma missa no centro de Paris e era lá a Medalha Milagrosa. Ele disse assim, mas irmão, a missa é em japonês. A irmã que ia comigo, chinês. A irmã, eu não sei chinês. Eu disse, irmã, é lindo ser católico. Aonde você for. Aonde você for, é a missa. É a mesma missa, é a mesma liturgia. Não, assim, em nome do Pai, é o mesmo rito. Experimentei isso na Terra Santa, não entendia nada. Mas impressionante como você sabe exatamente onde está o que está acontecendo. E se sente em casa, né? Se sente ali. A missa une. Né? Essa experiência com a irmã Maria Joana foi muito emocionante, porque quando eu entrei na Basílica aquela hora, que eu vi aquele gente, tinha freiras, padres, japonesinhos, africanos, nós brasileiros, todo mundo junto. E lá em cima, escrito no alto da basílica, aquelas frases todas ditas a Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra. Depois Jesus falando, eu roguei por ti, tudo escrito em latim, a gente vendo. E aí me veio uma explosão no coração, eu tô em casa, aqui é a minha casa, eu sou filho da igreja, eu tô em casa. Foi uma explosão de certeza de que eu estava em casa, que eu cheguei em casa e olha, foi um negócio, aquela missa, até hoje me lembro, foi muito, muito especial.